Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de pão caseiro de milho. Vou estar colocando aqui uma lata de milho junto com a água aqui no liquidificador. Vou estar colocando aqui uma colherzinha rasa de sal. Opa, sal aqui. Vou estar colocando também 6 colheres de açúcar. Essa receita rende muito. Essa receita eu peguei lá do canal Culinária Caseira em Casa. Bom, a gente vai estar colocando aqui uma lata de água e uma lata de leite, mas só que tem que estar mornos. Então eu vou lá medir aqui, vou mornar a água e o leite e depois eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, já mornei nossa água e nosso leite. Eu já botei água aqui dentro, agora eu vou... Vou estar colocando aqui uma lata e meia de óleo. Bom, eu acho que eu vou estar colocando só uma lata, para não colocar uma lata e meia, para não ficar assim com muita gordura. Porque geralmente quando tem muito óleo, eu não coloco a quantidade totalmente da receita, para não ficar muito com aquele gosto de óleo. Tô colocando aqui os nossos 3 ovos. E vou bater. Vou colocar aqui os 2 sachês de fermento. Esse daqui que a gente compra no mercado para fazer pão. Tô usando esse aqui da Dona Benta, mas pode ser de qualquer marca. Esse fermento aqui ele é seco. Então precisamos de 20 gramas de fermento. Peraí que eu vou abrir. Já abri aqui os 2 pacotinhos que eu tinha esquecido de abrir. Vai colocando aqui junto. E vou bater. Até misturar tudo, mais ou menos por uns 5 minutos. Pessoal, eu já bati aqui no liquidificador. Eu coloquei aqui na minha bacia 1 kg de farinha de trigo. Coloquei uma lata de milho. Esse aqui é o fubá de milho que a gente usa pra fazer bolo, pra fazer mingau. Fubá de milho fino, não é do grosso, é do fino. Eu coloquei aqui uma lata. Bom, eu uso essas farinhas de trigo aqui de 5 kg, tá vendo? Aqui embaixo ela é de 5 kg. Então eu tava aqui medindo 1 kg pra fazer aqui a nossa receita. Se precisar de mais farinha de trigo, eu vou estar avisando pra vocês. Eu vou pegar essa mistura aqui e vou estar aqui despejando dentro. Tá um cheirinho aqui pro fermento de pão. Bom, agora eu vou estar aqui mexendo com a colher de pau. Pessoal, minha mão já tá higienizada. Só tá com algumas manchinhas assim de preto por causa que eu tava mexendo com tinta. Mas as minhas mãos estão higienizadas, tá bom? E a minha mesa aqui, que é de pedra aqui, também eu já higienizei ela. Pra gente estar colocando o pão aqui dentro. Olha que já tá ficando, como tá ficando já. Tá ficando bem grudento, né? Vou dar aqui mais uma mexidinha e depois vou estar colocando aqui em cima da mesa pra gente estar sovando o pão. Porque esse pão aqui, a gente tem que sovar ele bastante, porque é o segredo do pão, para ele sair fofinho, macio, é a gente sovar bastante ele. Se a gente não sovar, o pão não vai ficar bom, ele vai ficar duro. Tem alguns pão que não precisa sovar, né? Mas nesse caso, este pão aqui, que eu peguei lá no canal da Alô, precisa sovar. Bom, aqui tá bem grudento mesmo. Eu vou estar tirando ele aqui de dentro da bacia e vou estar colocando aqui em cima da mesa. Pessoal, vou estar colocando aqui um pouquinho de farinha de trigo aqui, que está muito grudento, pra não grudar aqui na
na pedra da mesa pra não ficar aqueles grudinhos. Tá colocando aqui a farinha de trigo embaixo. Gente, eu fui colocando farinha de trigo até dar o ponto da massa desgrudar aqui da bancada da mesa, mas só que, ó, vocês estão vendo, ela ainda tá bem pegajosa. Então, vou estar fazendo o quê? Vou estar colocando aqui um pouquinho de farinha de trigo e vou estar sovando aqui a massa. No total, eu já usei 1,5 kg de farinha de trigo. Então, vou sovar e quando dá o ponto eu vou mostrar pra vocês, porque se eu ficar aqui sovando e mostrando pra vocês aqui no vídeo, vai ficar muito comprido. Então, quando eu terminar aqui de sovar o pão totalmente, que tiver no ponto, eu venho aqui mostrar pra vocês. Mas enquanto isso, eu vou aqui sovando o pão. Gente, eu já sovei, passei mais farinha de trigo, mas foi o total. Demorou um pouquinho pra terminar, por causa que eu tava colocando e medindo pra saber a quantia certa que eu tava usando de farinha de trigo pra falar pra vocês. E foi usado mesmo 1,5 kg de farinha. Ó, ela é uma massa, ó como ela tá bonita. A gente coloca o dedo, ó como ela tá fofinha. A massa tá afundando. Esse é o ponto da massa, ó. Eu tô mexendo aqui, mas eu percebo, porque eu já fiz alguns pães, percebo que é a massa que tá pedindo mais farinha de trigo. Mas essa massa aqui de pão, ela não pode estar colocando muita farinha de trigo. Não pode estar colocando muita farinha de trigo. Então, ela vai ficar um pouquinho molinha assim, ó. Perceba que ela tá molinha, mas ela não está grudando aqui em cima, tá vendo? Mas ela tá mole. Quem tá acostumado a fazer pão, vai perceber que vai falar assim, ah, a massa tá pedindo um pouquinho mais de farinha de trigo. Mas é pra ficar assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Então, agora aqui, eu vou estar colocando aqui dentro da minha bacia, que eu fiz aqui. Eu vou estar colocando aqui a minha massa. Deixa eu dar só enroladinha aqui nela. Eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo aqui no fundo. Só para não estar... Coloquei aqui um pouquinho no fundo de farinha de trigo para não grudar. E vou estar colocando aqui a nossa massa. Eu vou deixar essa massa crescer. Eu vou tampar aqui com um pano de prato, deixar coberto. Se você quiser colocar assim dentro de um micro-ondas ou de o seu forno frio, tem que estar frio, tá, gente? Se você quiser colocar dentro do forno, o forno vai ter que estar frio. Pra ficar aquecidinho, pra ele crescer. Então, eu vou estar cobrindo aqui. Quando ele crescer, eu vou estar aproveitando pra estar untando as formas. Quando ele crescer, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E a gente vai colocar nas nossas formas. E depois esperar mais um pouquinho ele crescer um pouco mais pra levar ao forno. Enquanto isso, gente, o meu forno, ele já está aquecendo. Porque a vontade dele é 110 e demora um pouco mais pra poder assar as coisas. Então, já tá aquecendo o nosso forno. Essa é uma dica. Antes de você colocar o pão pra assar, você deixa o seu forno aquecendo. Se você estiver ouvindo algum barulho de alguém falando aí, é os vizinhos, tá bom? Pessoal, eu já deixei aqui mais ou menos uns 40 minutos. E olha como ficou nossa massa. Olha que fofinha, olha, gente. Olha que coisa linda. Nossa, câmera que eu vou botar aqui. Gente, eu já untei nessa forma aqui com manteiga e o fubá do fino. Eu untei aqui a minha forma assim. Olha isso, gente. Olha, perceba que ela vai estar um pouquinho, ó, tá bem fofinha, mas tá um pouquinho grudenta. Eu vou pegar os pedacinhos dela e vou enrolando. Eu vou colocar aqui só um pouquinho de farinha de trigo pra ter certeza que não vai grudar aqui a minha massa. Vou colocar bem pouquinho mesmo. E eu vou pegando aqui os pedacinhos. Como se você for fazer esse pão pra vender, você vai ter que pesar na balança. Mas como aqui não é pra vender, é pro meu consumo mesmo, então eu não vou pesar nada. Vou fazer dos tamanhos aqui que eu pegar. O tamanho que eu pegar aqui, vou enrolando, fazendo a massa, tá? Gente, fiz aqui as bolinhas, só ver mais um pouquinho. Como eu não tenho aquele rolo, o abridor de massa, eu vou estar utilizando aqui
um copo, porque eu não tenho um rolo de massa pra estar abrindo a massa aqui. Então eu vou estar abrindo aqui um copo. Uma coisa que eu percebi, a massa não está mais grudando, ela tá assim, ó, bem fofinha, ó. E parece que ela tá bem grudenta, mas ela não está mais grudando. E eu até untei aqui, pra ela não grudar, mas não está mais grudando. E vou fazer assim. Vou enrolando, enrolando, enrolando. Tá vendo? E eu vou botando aqui na nossa forma. Lembrando que ela está untada com manteiga e fubá. Porque é um pão de milho, então eu untei com fubá. Ó, pega aqui um pedaço aqui. Vou mostrar pra vocês que não está grudando, ó. Olha só. Não está grudando, não tem nada aqui na minha pedra. Eu vou fazer esse processo aqui com a massa toda e depois eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Gente, eu já enrolei todos. Eu já deixei aqui coberto aqui, uns com maior, outros com menor. E eu fiz essas bolinhas. Aqui eu tenho um ovo. Tem um ovo aqui. E 2 colheres de leite. E eu bati tudo, misturei tudo. Agora eu vou estar passando aqui por cima. Que é pra ficar bem douradinho, pra ficar bem bonito o nosso pão por cima. Se você não quiser, você pode estar passando um pouquinho de água com fubá. Ou farinha de trigo. Ou você pode estar passando com um pouquinho de açúcar aqui por cima. Apenas para dar uma douradinha aqui por cima, para ficar bem bonitinho, ó. Olha, eu já pincelei todos. Esse daqui eu já pincelei e coloquei um pano de prato por cima. E esse daqui agora eu vou cobrir. Então, eu vou deixar aqui dobrar de volume. Tá aqui. Vou deixar dobrar de volume. E quando dobrar de volume, aí sim a gente vai levar nosso forno a 180 graus para poder assar. Então, vou deixar aqui dobrando de volumes. Quando vou dar de volume, eu venho aqui mostrar pra vocês e eu vou estar levando já pro forno para estar assando. Gente, eu vou levar ao forno porque, olha, já surgiu aqui o pano de prata. Já cresceu bastante o nosso pão. Então, eu vou levar ao forno, vou assar em 180 graus, vou deixar mais ou menos uns 50 minutos. E vou dar uma olhadinha pra ver se realmente tá assado. Vou levar o outro, por enquanto está aqui, dobrando de volume. Quando tiver esse aqui, tiver terminado de assar, eu vou levar a outra forma. Gente, esse daqui eu assei por 50 minutos. Esse aqui, ó. A câmera tá mostrando errado. Eu assei no forno por 50 minutos. Olha como foi que ele ficou. Cresceu bastante, ó, do maior pro menor. Deixei 50 minutos. Esse daqui, olha como ele ficou lindo. Acabei de tirar do forno. Deixei por 30 minutinhos lá no forno. Esse aqui foi 50. Agora, minha mãe já deu uma beliscadinha aqui, tá vendo? Tirou um pedacinho. Vamos aqui. Tirar um pedaço. Olha como ficou aqui atrás. Olha, gente, que fofura. Olha, gente. Meu Deus, que lindo que ficou o nosso pão. Vou experimentar um pedacinho. Gostou, gente? Deixa o like aí, por favor. Gente, tá uma delícia. É verdade, né? Esse pão ficou muito, muito, muito bom. Todo mundo aqui em casa gostou e aprovou. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe e até o próximo vídeo.